estejam com a paz de Cristo. Devemos continuar firmes na viva esperança que é Cristo, porque Jesus está voltando. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Ele nos mostra o melhor caminho. João, capítulo 14, versículo 6. Se assim permanecermos, sem retrocedermos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Seremos mais que vencedores. Deus é sempre fiel e perfeito. Segundo o tempo dele, nos concede paciência para que cheguemos a alcançar a solução das adversidades que vivem persistindo em abalar a nossa fé. A dúvida anula a fé. As aflições, as angústias, os problemas, as dificuldades, tudo são adversidades que vêm para tentar abalar a nossa fé. Mas glórias ao Senhor que é conosco e é o autor da nossa fé. Glórias que o Senhor não nos vê como vê o homem. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Pois estaríamos perdidos como ovelhas sem rebanho. Não seríamos capazes de nos envolver com Deus, nosso Pai de amor e misericórdia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23. Somos seres tão falhos e limitados que não compreendemos por vezes o agir de Deus em nossas vidas. Talvez pedimos, que aquilo não é para a nossa vida, aquilo não é para nos fazer feliz, aquela felicidade que nós imaginamos, aquele bem que nós imaginamos. Mas o Senhor, Ele sabe o que causaria na nossa vida se Ele realizasse tal proeza, se Ele realizasse os nossos pedidos, a validação daquilo que nós pedimos por muitas vezes, o que nós queremos, o que nós desejamos, ali na frente não irá nos fazer bem, será um mal, uma aparência de bem, mas um mal. O agir do seu amor para conosco nos constrange e nos leva a nos derramar diante da sua glória. O seu nome seja bendito em nosso lar sempre, o alicerce, Jesus, a coluna do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, sempre Jesus e a sua palavra, os seus ensinamentos, em nossos negócios também, em nosso trabalho. O nome dele deve ser exaltado, glorificado, engrandecido, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Devemos conhecer o desejo do coração do Pai para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos para as nossas vidas. E a palavra de Deus nos diz que o único que conhece a intenção do coração do Deus vivo, Pai, para conosco, os desejos dele para conosco, é o Espírito Santo, o penhor da salvação. E também aquele que vem para revelar seus tais propósitos traçados pelo Pai para a nossa caminhada nesta terra, com o intuito de cumpri-los. Sempre o Espírito Santo de Deus, nosso Consolador, nosso Conselheiro. Só quem entra em intimidade com Ele, só quem o tem, só quem o recebe, só quem é selado por Ele, em suas línguas, em seu amor, em sua sensibilidade, sabe o que é ser guiado, sabe o que é ver os desejos do Senhor cumpridos em nossa vida. E Ele nos ensina a entender o agir de Deus quando nós o buscamos, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, com Ele, nosso Consolador, nosso Conselheiro, sempre nos guia em nome do Pai, sempre nos protege em nome do Pai, sempre nos consola em nome do Pai. Romanos 8, versículo 27. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Devemos levar o nome daquele que nos comprou por um preço tamanho, Jesus Cristo, se fazendo maldição, Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Levando nossos pecados, dores, enfermidades, Isaías, capítulo 53. Ele levou sim nossas dores, enfermidades sobre o seu corpo, para que fôssemos perdoados e renascêssemos herdeiros do céu. Romanos, capítulo 8,
versículo 17. O Senhor. Aí nós nos perguntamos por que tanta doença, tanta enfermidade que nos acomete, é isso, é aquilo, mas nós devemos entender que a causa de tudo é o pecado. E nós já nascemos pecadores. E quando somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo, quando nós o aceitamos e cremos e acreditamos firmemente que Ele é o nosso Salvador, nós somos lavados. Continuamos ainda pecadores, mas não pecadores comuns, nós lutamos. Nós guerreamos todos os dias para conquistar o céu, porque o céu é conquistado por força, por violência. E é essa força e essa violência de lutarmos contra o pecado que nos é dado, que nos é oferecido todos os dias, em todo momento. Nós lutamos, nós guerreamos, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo é por conta do pecado. Mas no céu não entra pecado. Então nós lutamos, nós guerreamos. Sim, nós nos vestimos com a armadura do Santo Espírito. Com a armadura espiritual. Capítulo 6. Não desista. Não desista. Você é mais que vencedor. Sim. Você é sim mais que vencedor. Não desista por uma adversidade. Não desista por uma aflição, por uma angústia. Não desista de dobrar os teus joelhos. Não desista por conta de uma dor. Não desista de joelhos e entrar em intimidade, em comunhão com o Pai. Não desista de orar. Orar sem cessar, orar a chave da vitória, orar abre portas, orar na vez da oração do coração quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor. O Senhor não resiste a um coração quebrantado e contrito. Não desista de orar. Orar abre os céus. Orar faz com que o Senhor designe anjos. Anjos para te ajudar, para guerrear nos teus caminhos. Anjos para guerrear a tua batalha. Por isso ele disse, esforça-te e eu te ajudarei. Esforça-te e eu te ajudarei. Ore. Mesmo que você não ache palavras no momento, de joelhos dobrados, de lágrimas, de dores, de choro, até mesmo com a fé abalada. Não desista. Não desista de orar. Não desista. Não desista. Mesmo que não haja palavras, as tuas lágrimas, cada gota de lágrima derramado, é uma frase que toca o coração do Pai. É uma frase que toca o coração do nosso Pai. Sim, Pai, porque não somos servos, somos filhos. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo se tornam filhos, diz a palavra. Então não cesse, não pare de orar. A palavra do Senhor diz que Ele colhe cada lágrima no odre. E Davi disse, não estão as minhas lágrimas escritas no teu livro? Dobra os teus joelhos e fale com Deus. Dobra os teus joelhos, fale com o Senhor. Fale. Se não há palavras, chore. Gema. Sim, gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos incompreensíveis. O amor de Deus que excede todo entendimento, como diz a palavra, é derramado sobre a gente, sobre cada um de nós. É derramado sobre os nossos familiares, nossos entes queridos, sobre o nosso lar, nossa casa. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não resiste. Não resiste. Se entregue. Quanto mais você se entregar ao Senhor em oração, mais haverá mudança, mais haverá transformação. Não cessar os abalos, não irão cessar os terremotos, não irão cessar. Mas uma coisa eu te digo, você sairá vencedor, porque tudo passa. Você sairá vencedor porque haverá anjos guerreando por você. Porque o Espírito Santo está aí te consolando, te dando sonhos novos, sonhos que acabaram, e irão vir sonhos novos, projetos que não deram certo porque não era da permanência de Deus.
não era do prazer de Deus. Virão outros planos e darão certo quando você colocá-los debaixo da soberania de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Vem de Deus. Planos que não deram certo, entregue na mão do Senhor e virão outros que darão, porque será do coração de Deus para a tua vida. Não desista, não. Não desista. As dores, Deus cura. Deus sara. Deus liberta. Dos vícios, como liberta? Me libertou. Como que não vai te libertar? Com insistência em orar, em me entregar, em querer mais de Deus, em não desistir, em perseverar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que persevera até o final herdará a coroa. Aquele que desiste, o Senhor não tem prazer na alma dele. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra final é do Senhor, não é de homem. E o Senhor muda decreto, como fez com aquele rei Ezequias. O Senhor muda decreto. O Senhor muda decreto. E esse decreto que foi lançado na tua vida de morte, de derrota e de fracasso, essas palavras de maldição que um dia te lançaram e hoje germinam e fazem efeito, eu cancelo em nome de Jesus Cristo, porque agora nós iremos orar uma simples oração, mas que eu creio, se você abrir o teu coração, se você se dobrar e se derramar a tua alma, ela será liberta aos pés do Senhor. Todos os demônios cairão aos pés dos anjos do Senhor derrotados e serão lançados no abismo. Sim, lugar designado por Jesus Cristo, o abismo. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração, derrama a tua alma aos pés do Senhor. Se entregue, levante as tuas mãos. Levante as tuas mãos, como quando Pedro andava sobre as águas e quando percebeu que estava sobre as águas e viu as ondas vindo e batendo, as dificuldades. Quando ele percebeu a dificuldade de estar sobre as águas, ele duvidou e foi se afogando, e levantou as mãos e clamou ao Senhor, e clamou a Jesus. E o Senhor estendeu as mãos e disse: homem de pouca fé, estendeu as mãos e o ergueu e o pôs seguro no barco. Erga as tuas mãos, peça socorro ao Senhor naquilo que você não pode fazer, naquilo que o homem não pode fazer, onde o homem não pode tocar, ele pode tocar, ele pode fazer, ele pode te erguer diante dos olhos de todos e mostrar que ele é Deus na tua vida. E todos esses que zombam de você, todos esses que não creem nos teus sonhos, planos, que não creem na palavra que você liberta dos seus lábios, hão de ver o Senhor te exaltar diante dos seus olhos. Irão querer, desejar ter esse Deus que é o teu Deus, ou que a partir de hoje será o teu Deus. A tua fé seja edificada agora em nome de Jesus Cristo. Se dobre perante ao Rei, se dobre perante ao Senhor, se dobre perante ao Pai. Em nome de Jesus oremos.